Sejam muito bem-vindos a mais um inequívoco. Um inequívoco que vai explodir, que tem fogos de artifício, tem lágrimas, tem imenso trabalho e tem plumas também. Ou pelo menos tem pessoas a cantar e algumas destas pessoas que estão aqui connosco cantam maravilhosamente bem. Pelo menos nos corredores. Ora, muito bem, temos connosco o Cristóvão Campos e o Filipe Vargas. Estamos a falar da Noite de Reis Take Two, porque há um ano atrás já tínhamos estado aqui, já tínhamos celebrado esta felicidade intensamente. Obrigada por estarem no Inequívoco. Obrigado. E eu queria começar, assim, levezinho por Shakespeare, propriamente dito, não é? Sim, uma coisa ao nível de Take That e do... Ao nível do que nós quisermos, mas eu queria ir por aí, que é, seja qual for a abordagem, quando se parte para um Shakespeare, há mais respeito pelo texto, há mais medo, não sei se é medo, é uma pergunta. Eu acho que, para mim não, acho que é sempre um nome sonante e acho que se fizesse, eu nunca fiz Shakespeare de uma forma clássica. Que bom. Ou ortodoxa, assim, uma coisa. Nunca fiz. O Shakespeare de museu. Sim, nunca fiz uma versão dessas. Sim. Acho que ia gostar, mas se fosse essa, uma dessas versões, acho que ia ter mais medo. Pelo tipo de tradução normalmente usada, que é mais difícil dizer, é um texto muito mais intrincado, normalmente obedece a rimas e aos cânones shakespearianos. E é não é proibido sair dali, não é? É proibido sair dali, até porque essa é a regra que te leva a fazer um espetáculo daquela maneira. Sim. Eu já fiz mais que uma vez Shakespeare, mas nunca foi essa a abordagem. Sim. Portanto, foi sempre uma abordagem muito mais solta. Não tão solta como esta. Pois, já lá vamos, mas tens vontade de fazer uma dessas? Eu acho que ia gostar. Mas, fica a nota, senhores ensinadores. Mas ia ter medo. Acho que ia ter mais medo ou mais respeito. Ou, uau. Sim, se o texto de Shakespeare é sempre complexo e tens que te esforçar para aquelas ideias passarem, tens que te esforçar porque nem sempre são óbvias e não é um tom coloquial. Se fores para traduções mais fechadas, então a coisa ainda é mais difícil. E eu acho que era só mesmo por aí. Veremos. Depois falamos nessa altura. Filipe. Eu acho que há uma coisa que se tem, uma sensação que se tem quando se trabalha um texto do Shakespeare logo à partida, independentemente depois da maneira como esse texto vai ser tratado, é que já sabemos que as personagens representam muito bem aquilo que é o ser humano. Todo aquele livro muito interessante do Harold Bloom que fala sobre a invenção do humano do Shakespeare e de facto, quando tu vês ou as comédias ou nas tragédias, estamos lá todos. Estão as pessoas, está a inveja, está a ambição, está o amor, está a paixão e seja na comédia ou na tragédia, nós encontramos essas pessoas lá muito bem definidas. Portanto, há já pelo menos um fator fácil, que é não tens de andar a tentar focar as personagens, porque elas já estão muito bem definidas. Bem claras, sim. Em relação àquilo que é o Shakespeare tradicional e mais à letra, naquilo que são as tragédias, eu não acho que seja problemático. Naquilo que são as comédias, já acho que é contraproducente tu estás a ser demasiado fiel a uma tradução que respeite os cânones da época, etc. Porquê? Porque ele não fez muitas comédias, mas as comédias que fez, nomeadamente esta, e eu já vi várias representações da Twelfth Night, da Noite de Reis, isto era para as pessoas gargalharem. As situações são todas criadas de tipo escorrega na casca de banana. Isto é um humor intemporal. Isto não é para grandes... tem depois toda as personagens e o contexto e tudo mais. Mas são inteligentes. Mas as situações estão feitas para que tu te rias muito. E o outro confunde a irmã, que é o outro, não sei o quê, e o outro que é o bêbado. E isso tudo, tu perderias a espontaneidade da reação do público, da piada, se o público estivesse a tentar descodificar a linguagem. Naquela altura, quando aquilo foi escrito,
a língua não era um problema, não era uma barreira, porque estava escrito com o inglês que se falava na altura. Claro. Princípio do Portanto, século XVII. tu quando fazes uma adaptação aos dias de hoje de uma peça que foi escrita no início do século XVII, Sim. e aquilo que o Ricardo, eu já ouvi falar disso, não sei se foi contigo, mas foi em alguma entrevista, que era, é quase desrespeitar o espírito da obra se tu respeitares ao máximo a linguagem. Claro. Tu tens de trazer a linguagem para cá, para que as piadas não se percam. Sim. Porque se tu estás a impor aquilo num ambiente de época, não percebi. Estragas. Sim, exato. Não percebi. Ou chegas tarde, não é? Ou chega- E precisavas de fazer tudo muito... E aquilo, ainda por cima, se tu vires o sítio onde aquilo era feito, no The Globe, é assim um teatro redondo, onde a plateia nem sequer tem cadeiras, estavam de Estão pé, ali, a claro. comer e a beber. Já Sim, na é altura, um não era mercado, preciso. é uma... E não depois é? tinhas assim as partes de lado e as pessoas estavam assim, um bocadinho, tinham mais dinheiro, iam lá para cima e sentavam-se, mas cá embaixo aquilo era uma chungaria e estava tudo a rir, e era uma coisa muito para desfrute popular. Sim. E evidentemente ninguém estava a perceber, ou vós que fostes, não sei o quê. Tipo, não, era uma linguagem Sim. imediata. Portanto, quando tu fazes uma adaptação, ou quando trazes para o presente uma comédia do Shakespeare, acho que é mais importante tu respeitares os timings da piada e a imediatez da compreensão do que estás propriamente a respeitar Até porque se aquilo que fosses aí onde tu estavas do respeito absoluto, tinhas que explicar, não é? Sim, Tinhas sim, que sim. explicar tudo. E estas portanto, piadas não se explicam. Isso. É tipo, as pessoas estão ali tipo, e percebem exatamente o que é que está a lançam-se, são as acontecer. cascas de banana de que tu Exatamente, falavas, não é? aquilo tipo- Lançam-se as piadas em E permanência. as gargalhadas que tu tens aqui todas as noites são as gargalhadas imediatas e instantâneas de quem percebeu imediatamente a piada. Sim, sim. Se calhar, se tivéssemos aquilo muito envolto num contexto de época, a coisa não... E se o público não hesita, eu sou testemunha de que o público não Não hesita, hesita, nem- não, já várias estão- vezes aqui, não hesita. Agora, do clássico respeitador e certinho, passámos para o outro lado, que é Ricardo Neves Neves, não é? Sim. Portanto, é fiérico, é transformador. E genial. Sim, podemos ir ao genial. A minha pergunta é, na primeira leva, porque vocês estavam os dois lá, foi assustador o quanto era completamente solto do texto, ou não? Porque há aqui os dois lados e já agora têm que vir ver. Mas enquanto não vêm, há duas forças que chocam. Uma é a da absoluta liberdade, fantasia e incrível alegria com que a peça é feita, e outra é, eventualmente, do incrível trabalho de filigrana que vocês têm, de marcação, de respeito, que tem que ser ali milimétrico, porque senão falha tudo em dominó, não é? E depois é uma confusão. Volto à pergunta, foi assustador ao princípio entrar nesta loucura do Neves Neves? Não, para mim não. Para mim não foi. Quer dizer, foi assustador no sentido em que eu não tinha dúvidas que seria capaz de lá chegar à proposta. E isso assusta-te, não é? Será que eu vou estar à altura Sim. desta loucura? Da Mas loucura. tiveram essa hesitação ao princípio? Claro. Eu acho que, mas isso é comum. Eu acho que é comum. Porque ela quando tira a começas um bitola ali para trabalho. cima e tu já conheces o trabalho do Sim. Ricardo Neves Neves e é sempre tudo tão genial, tu ficas assim, ai, espera lá, que ele agora está a voar, deixa ver se eu consigo ir com ele. Sim, demoras um bocadinho de tempo a entrar na cabeça, não é? É porque é tudo tão louco, não é? Ok, aqui está uma banheira, mas não há banheira, vocês agora veem a banheira, mas nós tínhamos um caixote. Ou antes não tínhamos nada. Nada, Portanto, é um trabalho de imaginação, é um trabalho de imaginar como o Ricardo imagina. E isso é difícil. Depois primeiro na Imaginar cabeça como do Ricardo, depois Sim, com a cabeça do é uma Ricardo dentro da matriosca cabeça de Shakespeare. imaginação. E isso... E ele já imagina de uma forma muito desanimado. Sim. Gráfica. O que demora um bocadinho a encontrar o teu sítio. Qual é o teu sítio? O que é que eu posso trazer para aqui? E depois de encontrar essa proposta, será que sou capaz de a fazer entender? Isso é assustador. Agora, entrar na loucura do Ricardo, para responder mais diretamente à tua pergunta, não foi nada, não me deixou medo nenhum, antes pelo contrário, deixou-me muito excitado. Sim. E vocês, qual é que é o processo inicial, na primeira leva e agora? É o da euforia ou é o da filigrana das marcações e do milimétrico de respeito? Foi faseado. Ao princípio, houve muito trabalho de construção e para descobrir o tom de cada personagem. E aí houve muita tentativa e erro e muitas coisas que nós propunhamos e depois amanhã era outra coisa, e depois amanhã era outra coisa, e depois ele está assim, agora está a fazer. E as indicações que o Ricardo dá são muito claras
E esta coisa dos desenhos animados e dos exemplos que ele dá sim. são muito imediatas. Mas não é por causa disso que são fáceis de fazer. Ou seja, tu podes perceber exatamente o que ele quer, mas não quer dizer que faças logo aquilo que vai na cabeça dele. Mas tu vais descobrindo qual é que é o tom da tua personagem, como é que é o tom da tua personagem com as outras personagens, e aquilo vai-se construindo pouco a pouco, e a certa altura, e aí é quando o Neves Neves ataca na sua versão maestro de orquestra, e isso nos ensaios era muito impressionante. Ou seja, nós fazíamos assim umas passagens e depois sentávamos todos assim, o elenco e o elenco principal, depois os músicos vieram mais tarde, mas aí era só o elenco que estava aqui. E aqui estava o Ricardo no centro e depois tinha uma pessoa guarda-roupa, adereços, música, efeitos não sei o quê, luzes, etc. E ele começava a dizer assim, bom, então, na primeira cena precisava de um quack ali, na segunda cena depois não sei o quê, quando ele entra, vejo 2 passos. Na terceira cena, depois, em vez de fazeres assim, faz assim, que é para se perceber que é... E isto é aí quando começas a entrar no pormenor. Porque primeiro há uma grande liberdade em que temos todos muita criatividade para... E ele próprio diz, queres entrar por onde? Faz onde? Tipo, ele alimenta-se. Pronto. Sim, E de repente, quando aquilo começa a fazer sentido e ele já tem o seu espetáculo na cabeça, depois aí vai mesmo ao milímetro. Isso é fascinante de ver como é que até os sons estavam lá desde o princípio. Sim. Ele dizia assim E às vezes para o ele fazia Sérgio de boca, Delgado, ou- assim, aquela coisa, tem assim uma coisa assim mesmo, tipo uma coisa... Ou ia saindo. Olha, é bom. Sim, porque a sonoplastia é Não são não sei quantas permanente, entradas de som. permanente. Para além da música, porque tal como em Shakespeare, no princípio do século XVII, o elenco é masculino e depois há um coro suspenso e há música ao vivo e são tudo mulheres lá em cima. Paridade absoluta. Paridade. E temos, para além disso, temos aqui a recuperação da música de época Sim. e, ao mesmo With a tempo, as twist. Spice Girls. Sim, sim. Só assim para dar uma ideia. Isto para vocês é entusiasmante, mais uma vez. Spice Tu Girls. cantas imensas Spice Girls, ou não? Lá atrás. Não. Não, mas Por acaso, naquele, Spice Girls no não I é- Will tua Survive cantamos todos, Sim. dançamos todos. Spice Girls não é uma referência minha, apesar de ter sido um grande fã. Mas não canto, vou recuperar. Não, mas isso foi mais uma das loucuras que te ajudam a intuir o tom que o espetáculo pode ter ou que ele pode desejar e também a seres ousado, não é? Esta é a ousadia, então se calhar também posso esticar um bocadinho a corda para este lado. Sim. Para mim é libertador. bom. Para mim é muito libertador. E depois acho que a forma como o Ricardo Neves Neves leva os ensaios e leva as suas encenações é muito interessante. Por exemplo, eu nunca tinha tido isso. Desde a primeira semana, à sexta-feira, faz um corrido. Ou seja, nós começámos a uma tudo terça ainda e tipo, olha, com- sexta-feira há com- corrido. Há corrido. Tudo com as folhas todas da mão, assim, tipo, ai, Há o que for. É corrido, fazemos tudo. Se só ensaiarmos durante a primeira semana a terceira cena, fazemos a terceira cena como está ensaiada, mas a primeira, a segunda e até ao fim, Vai tudo. fazem. E toda a gente vai sentindo o pulso ao espetáculo. mergulhando, sim. Sim, tu de E a repente evolução, já estás o arco. numa zona. E agora na Seja segunda leva fizeram isso outra vez? Menos por causa das indisponibilidades. sim, e porque são 3 atores diferentes do elenco da primeira vez. Portanto, aí o trabalho é um bocadinho mais específico Tiveram que e fazem lhes uns dar colo, parcelados, não é? ou seja, fazemos as pessoas que têm mais interação com esses atores é que Trabalham tinham mais mais. trabalho. Tenho esta curiosidade, passou-se um ano entre a primeira vez que este Noite de Reis esteve aqui no Trindade e agora. Houve algum excesso de confiança na preparação desta segunda leva? Na tal filigrana de preparação? Vocês sentiram alguma vez que, eu já sei isto? Eu, em relação ao texto, sim, fui muito confiançudo na primeira e percebi que tinha de rever aquilo tudo em casa, que já havia muitas coisas que não estavam... Esses tais pormenores têm a ver com o pormenor. Ou seja, tu lembras-te do espetáculo em si e está tudo na tua cabeça. Mas depois, à medida que vais fazendo, e passas uma, 2 vezes, e assim, isto era aquela parte, porque como tu estás cheio de filigranazinhas de um lado e E do vocês, outro... pelo meio, ainda por cima, ambos, durante este ano, tiveram a fazer coisas diametralmente opostas, não é? Tu estavas numa peça super intimista, e, portanto, provavelmente desligaste completamente deste mundo. Sim? Sim, é um dos grandes desafios e uma das grandes coisas boas de ser
ator é que tu mudas muito de energia consoante os projetos que vais fazendo e, de facto, depois de uma coisa tão excessiva, com 13 atores, com 13 músicos lá em cima, eu fazia de mulher, com vestidos, com tudo e mais, soube muito bem este excesso todo, mas depois soube muito bem fazer uma coisa quase contida, no osso, que era só eu e o Renato Godinho, assinados pelo Álvaro todo em Correia, e o tempo todo em palco. Aqui uma pessoa entra e sai, ali estávamos o tempo todo, foi um ótimo desafio. Mas eu acho que há uma coisa que tu guardas dos espetáculos que fazes, e há uma coisa que tem a ver com a experiência, se passaste por ela ou não. Ou seja, eu nunca tinha passado pela experiência de repor um espetáculo ao fim de tanto tempo. Ou seja, imagina, fazes um espetáculo e depois tens assim uma representação noutro sítio qualquer, 2 meses depois de acabar. Agora, o mesmo espetáculo para uma nova temporada, ainda maior, ao fim de mais de um ano, eu acho que foi primeiro, eu aceitei logo quando houve essa hipótese, porque gosto imenso de fazer este espetáculo. E depois, assim, tem o plus de nunca tinha feito isto. E aí é muito interessante quando tu voltas a um texto que já trabalhaste durante imenso tempo. Nós tivemos 3 meses de ensaio e depois tivemos Não chegou a 3 meses de ensaio. Quase. Sim. Tivemos depois 2 meses aqui em cena e é muito curioso, porque há coisas que para mim agora são muito evidentes e que eu se calhar não tinha percebido, que eu não tinha percebido a primeira vez. Da primeira vez. Mas que foram evidentes agora quando já estavas em cena? Sim. Sim, que giro. Portanto, estás a redescobrir o texto. Sim. Há uma parte em que a Olivia, quando encontra aqui o nosso amigo Cesário pela primeira vez, e fica muito fascinada. E ele diz assim umas coisas, disse uns poemas e ela diz assim, muita coisa faria você. E de repente, a pergunta a seguir é, e de que família é a sua? E só agora é que me fez muito mais sentido, que é, estás a ver quando tu estás apaixonada por alguém, ou quando há alguém que tu estás completamente deslumbrado e tu fazes a pergunta mais parva do mundo. Só para manter a conversa. Estou super à vontade. E isto foi o que aconteceu. Ela, de repente, depois diz que disparate pergunta que eu lhe fui fazer. Sim. E essa foi um bocado uma espécie de fuga para a frente, que ela não sabia, ficou muito atrapalhada, assim, que família é a sua? E de repente ele diz uma coisa qualquer, ela assim, parva, não era nada aquilo. E isso está muito mais presente agora, e mesmo em cena, que eu faço ali tipo, agora que eu lhe digo isto. E que da primeira vez não estava. Sim, e há pequeninas coisinhas que tu descobres mais tarde. E às vezes nem precisa ser assim Mas estavas a dar o mesmo gozo? Ou é diferente? Sim. Há coisas que até estou a gostar mais agora. Sim, é diferente. Não... E o público? O público é igualmente feliz a ver-vos? É muito... Sim. Não mudou isso? Não. Porque o público esgotou. E agora esgota. Aliás, é melhor reservar depressa. E sai daqui, eu não sei se vocês têm essa sensação, as pessoas saem 1 metro acima do chão, numa felicidade enorme. Isto é contagiante para a vida das pessoas. Eu sinto isso, sobretudo, quando... Nos espetáculos em que a cortina começa a descer e as pessoas explodem num aplauso como agora é a nossa vez. Okay. Tu sabes que as pessoas saem nesse metro a levitar, não é? É porque faz-nos bem, a nós público. Sim. Vocês fazem-nos bem. Isto leva-se daqui uma dose com que se fica, não é? Portanto, é uma coisa outro dia, que... estava a contar, foi um dia qualquer, já depois de termos estreado, que ele veio ver. E ele disse, olha, vi de um sítio qualquer, da sala onde nunca tinha visto, e às tantas amei, fiquei a olhar para as pessoas. E ele assim, eu fico sempre tão contente, porque eu olho para o público e as pessoas estão todas assim. Pois é. As pessoas estão a adorar, porque é tudo tão surpreendente. E depois são surpresas atrás de surpresas, e é tudo tão... que é um prazer enorme, depois essa explosão que o Cristóvão falava. Nós estamos ali e as pessoas já estão tipo... Sim, agora é a nossa vez. Estão cheias de vontade. Sinto, que é, agora somos nós. Querem-vos agradecer, Sim, é mesmo isso. Nós. Então, e sair daqui para vocês, no dia-a-dia, quando se sai à porta de artistas, quando se passa o plasma das pessoas, se houver pessoas, de repente, qual é a técnica para voltar a estar a um nível normal? Vocês chegam a casa iguais? Para mim, este espetáculo, nesse sentido, é relativamente fácil, porque é um espetáculo que usa uma máscara. Não é? Nem todos os espetáculos são espetáculos de máscara, às vezes são espetáculos que tu dispões muito,
são percursos menos... eu não gosto muito de usar a palavra, mas aqui tu estás a trabalhar sobre um boneco, não é? Que constróis um boneco e és o marionetista do teu próprio boneco. Sim. E, portanto, depois é muito fácil largares os fios e ele cai e no dia a seguir voltas e recuperas. ok. Portanto, nesse E sentido... o tempo de chegar a casa é o suficiente para baixar a adrenalina. Sim, chegar a casa ou e- de beber uma Sim. cerveja, de conversar Nós um temos sempre aqui bocadinho. Sim, há sempre purista aqui ao lado, Sim, há sempre que é a nossa câmara de uma descompressão. descompressão. Sim, isso é bom. Mas eu não sinto, pela natureza do espetáculo, ou do meu trabalho neste espetáculo, eu sinto que é mais fácil do que outros, em que tu tens uma máscara, é isso. Sim, Tu depois sim, chegas sim, ali, só o tempo É de só- desmaquilhares é e de retirar, voltares a isso. ti é suficiente. Agora, voltas pela natureza também do espetáculo, porque é um espetáculo feliz, alegre, e que deixa as pessoas assim, portanto, tu sentes isso. Eu normalmente saio deste espetáculo mais feliz do que entrei. Isso é bom, uma porque grande isso é sorte. uma dose, estar Sim. aqui. Ao contrário de outros espetáculos que também podem fazer as pessoas felizes e as pessoas gostam muito, mas para ti é uma grande dose, não é? Retira-te muito. Sim, E este sim, não é o sim. caso. Porque não é te o leva caso. a energia, este Sim, leva-te renova energia, só. sim, É uma sim, coisa sim. autoalimentada. Sim, sim. Ó, Filipe, tu há bocadinho falaste na paridade, quando estávamos na música Sim. e no elenco, mas de facto Shakespeare tem essa coisa de que tu também falaste, descreve o ser humano atualíssimo, não é? Tem uma atualidade na maneira como descreve a sociedade, o nosso comportamento, as nossas As várias... relações de Sim. familiares, de amizade, de Tudo. poder. Mas também tem este tema, apesar de tudo, e eu não sei se vocês sentem isso ou não, gostava de vos ouvir, que é, numa peça destas e em comédia, tu mudas, e a piada é essa, é encontrada na mudança de sexo, não é? Portanto, há vários homens que fazem de mulheres e que depois fazem de homens a fazer de mulheres e andam nisto, e isso gera todas as confusões. Isto traz o assunto de género para cima da mesa hoje em dia, que é um assunto tão necessário de ser abordado, analisado, percebido de uma forma diferente? Sim ou não? Ou sou eu já a inventar aqui? Eu não acho que, na minha opinião, não acho que traga essa questão do género tal e qual está a ser tratado hoje em dia. Acho que aquilo que pode trazer e isso daí acho que se pode combater as desigualdades em várias frentes. Eu acho que é uma característica comum num autor que tem tantos séculos, a importância e o poder e o empoderamento que ele dá às mulheres. Há personagens femininas incríveis em Shakespeare e não foi preciso nenhuma cultura woke para fazer uma mulher empoderada neste contexto. Em relação às questões de género, pronto, a questão de serem homens a representar, era porque na altura as mulheres não podiam representar, e eu acho que nós tivemos, a certa altura, porque quando nós estreámos, tinha havido aquela invasão do São Luís, e houve pessoas que perguntaram, vocês não têm medo disto de repente irem nesta confusão? E eu acho que, exatamente porque não abordava essas questões de género, este espetáculo, o travesti, ou seja, o homem mascarar-se de mulher, não tem nada a ver com o universo trans, é outra coisa completamente diferente. É literalmente tu mascarar-te de outra coisa. Não estás a fazer de conta que és aquela pessoa, estás só a mascarar-te numa determinada situação. E eu acho que por causa disso não houve nenhum problema, porque isto é outra coisa. Isto é comédia, e muito livre e bastante atualizada. Haver alguma questão que tenha a ver com esta problemática e com este entendimento que nós temos hoje em dia, que não podemos continuar a perpetuar um machismo e a sociedade tem de se organizar de outra maneira. Os conceitos O facto fechados, de tu não é? teres, Os conceitos... ok, temos os homens aqui todos no palco porque foi uma opção artística, vamos fazer isto à la Shakespeare, mas tiveste o cuidado de ter uma orquestra com tantas mulheres como tens homens cá em baixo. Sim. Só isso. E depois a própria equipa, que é muito mais feminina do que masculina. Mas para mim, para mim é interessante, quem levanta essas questões não é nem a encenação do Ricardo, nem nós, mas sim o próprio Shakespeare. Ou seja, este texto em particular é um texto que, no início do século XVII, já ele dizia
E Olha ele aqui. velhote, porque foi no Sim. fim da vida dele, Sim, no sim, fim sim. do século, fim da vida Olha dele. aqui. Eu acho que ele é que pôs a sociedade a pensar nisso e, para mim, a genialidade é nós, hoje, estamos a fazer isso e acharmos tanta conveniência na abordagem do tema. Tanta quase novidade. Nós olhamos para isto, ai que engraçado, que frescura. Não, É a permissividade, não é? É a permissividade. Continuamos com os mesmos problemas. Talvez tenhamos dado uns bons passos. Avançámos um bocadinho. Avançámos um bocadinho, não é? Mas continua a ser muito pertinente, porque ao avançarmos levantamos outras questões. E eu acho que esta peça é boa para nós pensarmos nela, porque o fazemos a rir, mais uma vez. Essa é a genialidade da comédia, é pôr-nos a pensar em coisas sérias, rindo. Com facilidade, com não é? facilidade, Com a desconstrução com o ridículo do da riso, coisa. sim, com o ridículo Porque tu da podes ir um coisa. bocadinho mais fundo. Por exemplo, quando o Duque se apaixona aqui pela Violeta? pela Violeta, mas a Violeta está disfarçada de homem. Mas, na realidade, o Duque está-se a apaixonar por um homem. E nunca lhe chama Violeta. Porque ele não sabe... Vem comigo, ele não- Cesário. Ele assume. No final, quando Isso é descobre genial do tudo- É Shakespeare. incrível. Ou seja, há ali um homem a apaixonar-se por outro homem e pronto. E até ao final, E é bom, mesmo é quando amor, sabe que ela é não é? uma mulher, assim, eu vou-te continuar a chamar. Depois dela dizer, eu sou Violeta e abraçar o irmão, o Duque olha para ele e diz... Sempre foste Cesário, Cesário, serás. vais continuar a ser Cesário, anda cá e beijam-se. Neste caso, beijam-se. Não sei como é que era na altura. Ups, já dissemos tudo. Opa! Spoiler. Um spoiler com não sei quantos Há séculos. beijinhos. Com muitos Há séculos. beijinhos. Há beijinhos. Há muitos Há beijos. outras cenas também. Há outras cenas. E há pernas, há muitas pernas em cena. Há muito salto. O elenco, nós estamos com pouco tempo já. O elenco tem, e eu não sei se isto é preconceituoso ou não, dizer, tem atores de várias tipologias. Ou seja, tem atores que são classicamente dramáticos e tem atores de comédia. Tinha o Luís Aleluia, que trouxe um ritmo de comédia muito marcante. O Ricardo disse uma vez, e bem, aqui na conversa com o público, ele foi provavelmente quem trouxe o tom deste espetáculo. Logo no primeiros ensaios. Nesses ele ensaios veio com corridos uma- que o Cristóvão estava a uma falar, cena- ele já tinha uma certeza de como é que isto Ele ia veio ser. com uma cena Ele, que Luís. puxou toda a Ele, gente Luís, atrás. e nós íamos todos atrás. É tipo, é isto. Tipo assim, é ele por está a aí. fazer isto. Ok. Quando a coisa baixava, é, Incrível tipo, é mais como o Luís está a fazer. É mais esta energia. Sim. Encontra Por a isso tua. ajuda esta mistura, não é nunca complicada, não é? Misturar atores eu acho de que- origens diferentes em termos de trabalho. Acho que isso é construção. uma grande ousadia e sabedoria do Ricardo na escolha das E tem a ver pessoas com- que fez. Acho Sim. que... E a ver também com a maneira como ele consegue lidar com as pessoas. Agora fiquei E a pensar se serei um ator dramático ou cómico. tu estás Tu? no meio, tu Que és que- dramónico. Dramónico. Sou Dramóquico. dramónico. De coisa. Dramónico também não. Dramónico, é. Não exageremos. Não, estava agora só a lembrar-me por causa de esta coisa de... Imagina, nós ensaiámos durante não sei quantos meses, primeiro noutra sala e depois aqui. Isto é um espetáculo que tem muitas pessoas, não só as pessoas que estão no palco, que já são bastantes, mas tens as pessoas que fazem o guarda-roupa, os vestidos foram complicados, as coisas, há uma data de adereços, há os músicos que ensaiaram. Foi dos ambientes, com esta complicação toda e com esta quantidade gigantesca de pessoas e de meios, nunca houve um berro. Nunca houve Porque nada. eu já vi uma entrevista do Cristóvão em que tu falavas do trabalho de ator traz sempre atrito, porque é preciso batalharmos muito para Mas chegarmos o a qualquer atrito lado. não tem. O atrito pode ser uma coisa, um atrito que tu tens contigo próprio ou um atrito positivo que tu tens com o teu colega e esse atrito pode ter um outcome positivo. Claro, pronto. claro, a ideia é mas essa, não é? nunca se passa a barreira da falta de educação, do berro e não sei o quê. Não, eu acho também E aqui, não. antes, Mas... pelo contrário, foi... Sim, aqui eu acho que pela primeira vez foi mesmo uma coisa muito dócil. Sim. Eu não sei o que é que disse nessa entrevista, mas provavelmente disse que o conflito faz parte. Eu eu não tenho medo dele, Sim. mas é realmente muito bom quando Quando é só é suave. dócil. Quando é Sim, só bom. E acho que é uma Dócil. questão, quando tu é tens. bom. São tipo linhas e barreiras que as pessoas não devem passar. E quando existe um ambiente onde esta educação e onde este respeito é uma constante e é diário,
e hoje esta entrevista está a acontecer no dia em que o Presidente da Assembleia da República disse que sim, que se um deputado disser que uma determinada etnia é burra e preguiçosa, isto perguntava-lhe uma deputada do Partido Socialista, e ele disse que sim, pode dizer, na minha opinião, pode dizer isso. Não se pode dizer. Hoje. Porque isso é abrir uma caixa de Pandora e abrir um precedente perigoso. E nós temos essa experiência. Quando tu dizes tudo aquilo que te vai na cabeça de uma forma desrespeituosa em relação ao próximo, vais criar um péssimo ambiente. Sim, quando normalizas esse tipo de Exatamente, e vais não podes instituir normalizar que e isso é não ok. podes abrir uma exceção. Não podes dizer determinadas coisas. O mundo é muito mais interessante e bonito nestes ambientes. Quando as pessoas se respeitam, mesmo que depois às tantas há aquela coisa que tu... Guarda, tu não tens de dizer tudo. Isto não é o Big Brother. Não, calma. Calma. Há níveis, não é? Sim. Há níveis. E esses níveis é que permitem com que a humanidade avance de uma forma positiva e não andemos todos à pancada. Isto nos estruturemos. Sim. Vamos fechar em 2 degraus. Primeiro degrau, uma varinha de condão, que faz sentido neste contexto todo. Vocês têm uma varinha de condão. E o Cristóvão pode influenciar o mundo daqui a 20 anos, onde a tua filha terá 20 anos. 21. 22, pronto, é pequenina. Eu tinha imaginá-la com 22, até tipo... Eu não. Exatamente, a tua filha tem 22 anos. O que é que tu podes escolher uma coisa com a tua varinha de condão para te transformar no mundo? É o quê? Eu provavelmente dava ao condão das pessoas levantarem a cabeça e deixarem de estar assim, a olhar para o telemóvel. Ou para tudo o que é demasiado streaming, ou voltarem a olhar um bocadinho umas para as outras. Não sendo eu nada da Xalalândia, não querendo entrar numa coisa, uma ideia comum, mas eu acho que o excesso de informação, quer da que se consome, quer da que está acessível, nem sempre é mais informação. Porque não te dá tempo de a digerir. E, portanto, eu acho que nós estamos a entrar nessa zona. E na zona do... estamos a vivê-la. Na zona do ego, da egomania... Do espelho. Da ultra autoprodução, que eu acho que se tivesse uma varinha de condão era isso que eu desligava. Ou que pelo menos não desligava, cada um faz aquilo que quer, mas acenava com uma bandeira que toda a gente visse. E, olha aqui, meu. Olha isso. E se sentasse agora só a ouvir música? Só porque sim. Era fixe. O mundo daqui a 20 anos. Sim. Filipe, na tua varinha de condão eu gostava de focar numa das tuas crónicas, no 74. O Filipe escreve. O Filipe é tardio nesta profissão e é um copywriter. E pronto, e não temos tempo para ir para peças que tu escreverias, coisas dessas, mas tu escreveste até há pouco tempo, há um mês ou 2, sobre a cultura, sobre o que é isto, o que é que estamos a fazer à cultura em Portugal. A tua varinha de condão, o que é que faria na cultura? Qual era a prioridade na cultura hoje? Não é daqui a 20 anos, era hoje. Eu gostaria imenso de ainda estar vivo num Portugal que tivesse um governo com uma política definida para a cultura. A cultura é uma florzinha que se põe na lapela nas eleições, ou nas inaugurações, ou nas estreias. Não se põe nas campanhas eleitorais. E os políticos adoram esta coisa do frufru e do brilho que nós podemos ter em determinada altura das nossas vidas e absorvem esse brilho para consumo próprio. E depois não há uma preocupação com a cultura como aquilo que permite o legado de um país continuar. Nós todos tivemos uma espécie de um momento em que achávamos que as pessoas tinham percebido e que os políticos tinham percebido. Foi numa altura em que estávamos todos em casa e havia uma pandemia, o mundo ia acabar e as pessoas agarraram-se muito àquilo que todos nós produzimos, que são os conteúdos artísticos e culturais. E de repente a vida entra outra vez no seu ramo normal e a cultura, já ninguém se lembra. Volta para a lapela. Pronto, volta para os museus, neste caso. E então aquilo que eu gostava mesmo que não houvesse, que a cultura não fosse considerada como uma espécie de um luxo ou uma subsídio-dependência, como nós ouvimos tantas bocas de pessoas tão parvas e de jornalistas que deviam saber mais o peso das suas palavras. A cultura é fundamental
E nós, sem isto que temos aqui, sem aquilo que vemos e aquilo que ouvimos, nós já percebemos, naquilo que o Cristóvão estava a dizer, em relação à relação que as pessoas têm com os telemóveis, esta obsessão que as pessoas têm consigo própria e depois da comparação com o próximo, só produz uma coisa que é a infelicidade. Os miúdos estão-se a suicidar, as pessoas estão cheias de depressões e tudo mais. Isto não vai por aí. Não vai por ter mais coisas, não vai por passar férias no Dubai, não vai por aí. Vai por nós todos consumirmos as coisas bonitas que produzimos desde há séculos e desde sempre. Seja teatro, seja música, seja dança. E depois produzimos a riqueza e temos as nossas outras profissões e somos médicos, arquitetos e empregados da Caixa de Supermercado. Mas há ali uma coisa que é um tecido. Uma identidade. E que uma cola. Sim. E eu gostava que houvesse uma vez um governo que tivesse uma boa política de cultura. É uma excelente aplicação da tua varinha de condão. Eu disse 2 degraus, já passámos o nosso tempo. O último degrau. Vocês têm uma câmara, são profissionais, sabem disto, não usem personagem, usem vocês próprios e digam só porquê é que as pessoas não podem perder esta peça. Mais? Um de cada vez. Sim, só mais? assim, tipo, para aquela câmara. Depois desta meia hora ainda não sabem porque é que não podem perder esta peça, então não estou aqui a fazer nada. Olha, são 2 horas hilariantes. É uma peça absolutamente para todas as gerações e há muitas famílias que vêm, tipo os tios e avós e primos, e é uma pândega. E há pessoas que vêm 2 e 3 vezes e há pessoas que já vieram da outra vez e vêm agora. Vocês voltaram? Vamos ver também. Portanto, se há tanta gente a repetir é porque isto não deve ser mau. Filipe Vargas, Cristóvão Campos, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.